Bom dia a todos, hoje é dia 25 de setembro de 2018, são 10 horas e 4 minutos na Alemanha. Vamos dar seguimento ao vídeo anterior, que falamos das dicas da Yara Castilho e da Adriana da série, e também da série The Little Women, reality show de Atlanta, produzido em 2014, que teve vários episódios. Vamos continuar com isso. E também vou mostrar para vocês a anatomia das pessoas com nanismo, porque a série The Little Women é feita com pessoas pequenas, com pessoas que sofrem de nanismo, né? Que tem um nome científico, técnico, que eu vou dar para vocês. Vamos ler um pouco sobre a anatomia delas para poder entender se é verdade que essas pessoas são feitas por computador, usando o rosto de algumas pessoas já famosas. Porque eles podem fazer isso, gente. Podem mesmo. Se você não vê aquela pessoa ali pessoalmente perto de você, possa tocá-la, porque tem até hologramas tão perfeitos que parece verdadeiro, a menos que você os toque, né? Achei um blog que fala deles, um blog, Wikipédia, todos falam, né? Talvez feito por um médico, alguém que os conhece, ou foi feito por uma pessoa com essa deficiência. Também quero mostrar como o sistema brinca com as pessoas. Eles as fazem se apaixonar por bonecos, animais, coisas que nem dá para entender. Por exemplo, eles fazem as pessoas se apaixonarem pela inteligência artificial, que é a coisa agora que o sistema vai desenvolver bem. Relacionamento entre humanos e máquinas, transhumanismo. Outro dia li algo que alguns homens estavam apaixonados por uma inteligência artificial de uma firma online. A inteligência artificial parece mesmo uma mulher, mas não é. E muitos estavam escrevendo para ela, como se ela fosse uma pessoa de verdade. Algo assim, mais ou menos. Se eu achar essa reportagem, eu vou colocar no próximo vídeo. E daí eu me lembrei também que uns 8 ou 9 anos atrás, subi no meu canal, e depois acabei retirando, porque o YouTube me mandou aviso para isso, mesmo que eu já tinha pedido para a pessoa do canal. Ela disse que sim, depois não sei porquê, estava com sanções e tal. Era um vídeo mostrando uma cantora holográfica no Japão, que as pessoas se apaixonaram por ela. Há muitos japoneses que têm um mundo fora do real, dessa realidade aqui, que a gente pensa que é real, também não é real, mas é a real para o programa que a gente tem na nossa cabeça, né? Onde eles vivem essa realidade que eles estão vivendo. E eles gostam de animes, eu acho que é assim que se fala, a ponto de poderem se apaixonar por alguns deles, gente? Isso também, eles conseguiram manipular tanto os seres humanos que há de tudo nesse mundo. Há vários filmes e séries que já mostraram e mostram essa formação de comportamento e uma formação sentimental para os humanos. Isso não quer dizer que é a coisa certa. O sistema, lembre-se, ele é um transformador para deformar aquilo que era original. Então ele pega esse original e vai deformando em várias coisas porque ele gosta de se gabar que há a diferença entre nós e viva a diferença, não é? Ai, como ele fez propaganda sobre. E viva as diferenças, porque ele criou essas diferenças exatamente para quê? Para haver competição, concorrência, inveja, ciúme e muitas outras coisas. Então, há vários filmes e séries que já mostraram e mostram essa formação de comportamento e de sentimento nos humanos. Quem não lembra do filme Her, Ela? Ou que o cara se apaixonava pelo sistema dele. Ele comprou um sistema, um computador, e se apaixonou por ela. Porque ela falava, ela tinha voz e tal. Ou das outras séries que já comentei em vídeos antigos. Hilma, The Hilma, Almost Hilma, etc. Então eu vou mostrar esse vídeo aqui. Primeiro o que eu vou mostrar aqui? Deixa eu ver, anatomia, tal. Vamos começar da anatomia. Onde foi que eu coloquei aquela do médico? Olha, eu não tô achando, eu tô achando aqui só da Wikipédia de um blog de estudantes. Então vamos ler o do blog dos estudantes. Não, essa não é do blog dos estudantes. Cadê? Também não. Eu acho que tá aqui atrás que eu vi dos estudantes. Então eles dizem assim, ó. Curiosidades e mitos sobre o nanismo. Talvez eles pegaram pela Wikipédia e vários sites que falavam disso, porque são estudantes e fizeram tudo direitinho aqui.
Ocorre um crescimento esquelético anormal, que geralmente resulta no adulto com estatura baixa, inferior à da média populacional. A deficiência dos anões é a chamada de ancondroplastia, plasia. Isso que eu estava querendo me lembrar ontem, não lembrei. Esse é o nome verdadeiro. Normalmente, essas pessoas têm menos de 1,50 m de altura. Gente, eu tenho menos de 1,50 m de altura, mas eu vou explicar para vocês por que eu não sofro dessa síndrome. E o seu corpo é desproporcional. É exatamente isso. O anão, as proporções que indica que é a deficiência da cabeça. Depois eu falo na postagem. Com braços e pernas são curtos e a cabeça parece ser grande demais em relação a outras partes. Ela também pode causar uma curva nas costas. O problema é tudo aí. Começa ali na coluna. Pés tortos, mãos defeituosas, entre outros. Contudo, estas características variam de acordo com o tipo de nanismo. Porque o sistema faz tudo assim em vários graus. Ele pega uma coisa que ele já criou e tem que dar aqueles níveis. É típico dele. Os anões morrem mais cedo que as pessoas que não sofrem da doença. Não, isso não se verifica. Os indivíduos, aqui é uma pergunta, né? Então ele falou que não se verifica isso. Os indivíduos que sofrem, aqui está escrito que sofram de acondroplasia, morrem geralmente devido às causas comuns às pessoas normais e não relacionadas com as limitações físicas que representam. Os anões são todos iguais? Não, de fato, existem vários tipos de nanismo, o que implica necessariamente que os indivíduos que sofram das diversas vertentes dessa doença tenham diferentes características também. Isso verifica-se a nível físico. Hoje eu estou com a língua presa, gente. Nanismo é hereditário? Sim, o nanismo é transmitido de pais para filhos através dos genes. O gene para acondroplasia foi localizado no braço curto do cromossomo que ela fala, cromossomo 4P, essas coisas assim que nem vale a pena ficar falando, a gente nem vai estudar sobre isso, né? No mesmo lugar onde se encontra o gene para o receptor 3 do fator de crescimento dos fibroblastos, FGFR drive. O nanismo tem implicações neurológicas? Sim. Aqui tem muito mais coisa. Os anões têm um QI inferior às outras pessoas, então ela explica, como foi citado acima na questão anterior, este fato depende diretamente das disfunções neurológicas que o indivíduo em questão sofre. Contudo, se for verificado um dano como acima citado, é previsível que o QI se verifique inferior. É de salientar, contudo, que isso depende do tipo de nanismo que se trata. Então, o nanismo é tratável? Não, algumas consequências do nanismo são corrigíveis, como o caso de algumas más formações congênitas. Bom, aqui tem vários mais, eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar só sobre nanismo, e não é isso que a gente quer. Se vocês quiserem, vocês parem, ou vão direto no blog das meninas aqui, dos estudantes. Alguns anos atrás, eu fiz um vídeo mostrando as pessoas negras, loiras, assim, cabelos claros e tal. Não tinha os olhos azuis, era esverdeado, mas eles nasciam loiros e depois falaram por que isso acontecia. Eu nem vou pegar agora a notícia, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, porque eu já separei várias coisas para falar nele. Gente, aí então eu comecei a me lembrar quando eles falaram assim que ali onde eles estavam continuava nascendo essas crianças escuras, né, mas com os cabelinhos loiros, tem até os narizinhos assim, bem parecidos com os humanos caucasianos. Então, o que aconteceu? Eu me lembrei que uma vez no Brasil, no Ceará ou para algum lugar, havia um médico que estava estudando as pessoas daquela parte do Brasil que sofrem de nanismo, né? Isso não quer dizer que elas são anões, elas são nanicas, elas ficam baixas, assim como eu estou baixa, né? Mas também tem outra coisa. Há algumas etnias, algumas raças que são pequenas, gente. Ninguém vai chamar um chinês pequeno de anão ou de nanico, certo? Vai chamar ele de chinês. Agora, quando é os dos ocidentais, aí eles colocam outros nomes, né? Eles não querem saber se ali a pessoa tem uma mistura de raça. Eu tenho a mistura de raça e a descendência da minha mãe de índios eram pessoas pequenas, eram índios pequenos, né? Então,
Esse médico que ele estava estudando, que ele pegou aquele grupo de pessoas no Brasil que eram muito baixos e eram bem, sofriam de nanismo, não eram anões, tinha assim pessoas normais e tinha anões também. Então ele descobriu que eram genes que ficou ali, aquele grupo ali, eles casavam entre si, primos, primas, tal, e isso mantém esses genes. Então ele pediu para essa pessoa desses grupos aí, por favor, não casem mais entre si. E esses anões começaram a tentar achar namorada, esses anões e os nanicos, os que sofriam de nanismo sem ser anões também, começaram a procurar namoradas, né, pessoas para casar fora, bem longe. Sabe o que aconteceu? Com o passar dos anos, esse médico descobriu que aquelas pessoas que estavam com aquele nanismo, né, as pessoas baixas, elas começaram a ter filhos maiores, maiores e maiores, e foi limpando. É claro, a geração foi limpando aqueles genes terrível, porque quanto mais a gente mistura entre nós sem critério, por exemplo, tem pessoas que ficam com a outra pelo interesse. Se fosse mais pelo amor, o amor ainda até protege quando você vai ter um filho de uma pessoa que hoje em dia as pessoas elas casam por outras coisas que não são o verdadeiro amor e a verdadeira química, que eu expliquei que o sistema modificou isso. E essa coisa da gente do passado, antes das primeiras corrupções, que a gente se atraía verdadeiramente pela química perfeita, ali não haveria risco de se ter uma gravidez que vai nascer uma criança defeituosa. E no início, quando houve já algumas corrupções, ainda assim nossos corpos estavam expulsando qualquer coisa defeituosa. Qualquer criança defeituosa, os nossos corpos expulsavam e os corpos dos animais, até que veio outras corrupções que não permitem mais isso e outras coisas que o sistema foi fazendo para manter todas essas pessoas vivas e esses genes, essas coisas que eles criaram que não falam pra gente, porque os médicos todos do sistema são esses que nos contam se é mentira ou se é verdade. Claro, eles escondem a verdade, né? Então, foi mantendo esses genes entre a gente, né? Eu só estava me lembrando desse caso do nanismo do Ceará, eu acho que era Ceará, que esse médico estava falando, mas faz muitos anos que eu li isso aqui. Mas é interessante saber disso, não é? Bom, vou sair aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui essa menina, dizem que ela é a Ana mais bonita do mundo. Ela trabalhou num programa brasileiro, Karina Lemos é Ana. Tá vendo? Ela se parece exatamente com algumas pessoas da série, né? E parece que ela existe de verdade. Só vocês aí no Brasil podem dizer se ela é de verdade, porque eu não conheço esse personagem. Para ficar sacaneando a Karina Lena, mas sofre com essa condição. Pelo contrário, aprendeu a conviver perfeitamente com a situação e faz muito sucesso por onde passa. Então, não sei se vocês conhecem, mas olha que sempre tem o aspecto do rosto, alguma coisa que denota que ela é uma pessoa que sofre desse problema. Os braços são muito, muito mais curtos, a cabeça é um pouco maior, tá vendo? Essa parte aqui sempre maior. A coluna é bem torta, então dá aquela sensação de um bumbumzão empinado. Aqui dá pra ver, ó, como tá. A desproporcionalidade é que indica essa situação, né? Mas são pessoas que estão entre nós, devemos amá-las, aceitá-las e ninguém tem que julgá-las nem discriminá-las em nenhum sentido, né? O sistema faz tanto, ai, por causa dos gays, ai, por causa dos negros, mas ninguém lembra dos baixos, dos gordos, de todos os outros que também há discriminação, que ele mesmo criou entre a gente, e depois fica condenando aqueles que aceitaram fazer a discriminação que ele estava ensinando, não é verdade? Então, aqui está falando que pessoas, até essa altura, são consideradas nanicas ou anãs. Realmente tem anões assim, com esses defeitinhos do meu tamanho quase. Aqui eu vou mostrar para vocês já já. Deixa eu ler aqui um pouco mais. Dos anões eu acho que eu já mostrei tudo, né? Aqui é o que admite de verdade sobre os anões. Se vocês quiserem ler, para os que se interessarem, só para... Eu não vou ler muito, mas é legal que aqui essa página, ela fala sobre os problemas que eles têm no mercado de trabalho, né? Os obstáculos que enfrenta na fase escolar, psicologicamente, como você analisa a sua condição e tal. Então, eu achei interessante.
Hum, Então, voltando aqui. Acho que eu já li tudo isso aqui, né? Vários filmes e séries que já mostraram. Não lembro se eu já li, gente. Bom, já li sim, porque eu falei daqui dos filmes, então vou mostrar pra você a Hatsune. Hatsune Miku é a cantora holográfica 3D. Agora eu não vou soltar o vídeo, eu vou deixar para o final, porque se o YouTube me der alguma sanção, alguma coisa, porque esse vídeo pode só ter direitos autorais, eu corto o final do filme, do vídeo. Por enquanto eu vou só passar rapidamente para vocês verem. Olha, gente, ela vai pro palco, ela dança, desculpa, ela canta. E os japoneses com esse negócio aqui do show, loucos, enlouquecidos por essa cantora. Eu vou deixar correr no final do vídeo. Então, ela é sexy, ela é inteligente, né? Porque ela é um holograma. E tá ali fazendo mais sucesso que certos humanos. E por trás dela estão os criadores ganhando muito dinheiro em cima disso. Aqui eu queria falar a história de um homem que se apaixona pelo computador, que é baseado naquele filme, Ela. Deixa eu ver se aparece o filme aqui. E aqui tem muitas coisas que vocês podem aproveitar para ler. Amor, seria o amor a chave para a inteligência artificial do bem? Tecnologia. 6 filmes que mostram amor de homens e máquinas. Tem que manipular bem a massa. Quando a inteligência artificial mata alguém, quem é responsável? Quem, gente? Ué, os construtores. 5 séries que abordam inteligência artificial. O criador de mentes artificiais. Bom, essas coisas que a gente até pode ler uma outra vez, né? Parece bem interessante. Vamos guardar. E aqui é a série que eu vou mostrar para vocês. Eu achei esses vídeos aqui, ó. Esse vídeo aqui eu achei aqui, eu abri no YouTube. Porque aqui não diz muita coisa não, nesse site. Eu até vou jogar fora, porque eu já tenho aqui, ó. Olha elas aqui. Olha como aqui é diferente do vídeo do Megban. Aqui a gente pode ver mais nítido, porque aqui a imagem está bem limpa. Parecem verdadeiras, não é? Mas, gente, o CGI pode criar isso também. Aí fica aquele. Olha só o que esse sistema está fazendo com a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Pronto. Então, vou ler. Série Little Women, né? Série Pequena Woman, mulheres. Sabe, quando criança, eu havia parado de crescer depois de uma doença estranha que tive. Eu parei de andar e não era paralisia infantil. Ninguém soube o que era, pois eu pensava que era anã, porque tinha visto uma anã do meu tamanho, mas eu não sou. Do mesmo jeito que vemos vários índios, né, descendentes de índios, japoneses, chineses, outros asiáticos que têm estatura baixa e não são anões. No meu curso tinha uma vietnamita da minha altura e não somos deficientes de nanismo. Mas por pouco, né? Não somos. Pois há pessoas que sofrem de nanismo do nosso tamanho, mas o rosto apresenta sinal da deficiência, a cabeça, os braços, a perna, a coluna, etc. Do mesmo jeito que há uma deficiência que causa olhos azuis e negros, e isso não quer dizer que esses negros são descendentes de alemães, alguma coisa, mas sim por causa de uma deficiência, de uma síndrome, que em alguns casos, essa síndrome deixa as pessoas lindas, gente, deixa os negros com os olhos maravilhosos, mas pode também levar à cegueira. Às vezes essa síndrome, ela não dá somente os olhos azuis, ela deforma o rosto também. Para vocês verem, em algumas pessoas, porque tem aquele nível da doença, sabe? Aquele nível que eu falei, o mais fraco até ficar o mais forte. Em algumas pessoas que elas nascerem com essa doença no nível mais forte, ai, gente, é muita deformação, sabe? Então, em alguns casos, essa doença que eu vou falar agora, síndrome de Van der Burg,
ela deixa as pessoas tão lindas, mas pode também levar a cegueira e dar sérios problemas de saúde, problema nos ouvidos e outras deformações. Eu já falei dessa doença em vídeos de transinvestigativos anteriores que eu fiz, tá? E aqui, desculpa, eu vou mostrar essa doença aqui, ó. Até marquei aqui para você. Esse menino africano tem 8 anos, chama-se Abushi e vive no sul da Etiópia. Ele sofre de síndrome de Van der Burg, que entre alguns sintomas e alterações dá uma pigmentação azul brilhante à íris dos olhos. A Organização Mundial de Saúde estima que essa doença seja responsável por 3% dos casos de deficiência auditiva, tá vendo? Infantil em todo o mundo. Ele tem esses olhos lindos, mas ele corre muito risco aqui na audição. Mas ficou uma beleza pura e única, né? Olha que lindo. Até os seus pais ficaram surpreendidos ao descobrir os seus olhos azuis. E vocês podem ver que sempre tem umas manchinhas nela, nesse azul. Não é um azul totalmente puro. E eu queria ver se eu acho aqui a doença em outras fases. Ó, aqui tem uma brasileira, essa menina aqui é uma brasileira que tem essa doença, virou até modelo, gente. Olha que lindeza, que coisa mais linda. Todos os tecos deviam nascer de olhos verdes, é normal entre negros e mistura de negros e ocidentais, mas os olhos azuis são verdadeiramente raros. Não quer dizer que não tenha, mas são raros. Então eu queria pegar a doença em outros, olha, em outros níveis. Aí vocês veriam como ela pode deformar as pessoas. Porque muita gente fala, fica tão lindo, né? Não deveria curar, não, devia deixar assim. Não, gente, tem que acabar com isso aí. Isso aqui é uma doença. Doença de crise varia síndrome. Eu acho que é assim que se escreve. É holandês, eu acho, essa palavra. Com deformações. Vamos ver aqui se aparece. Waardenburg. Não aparece. Vamos colocar só assim, ó. Waardenburg síndrome. Pronto. Eu vi alguns. Também faz parte da doença ficar assim. Eu tive um grande amor que ele tinha os olhos assim, dessa cor. Um azul, um mais claro que o outro. Essa menininha também tem a mesma doença. Esse negro aqui também, ele é bem conhecido, esse garoto. Ficou muito bonito. Oh, por que não mostra as deformações que pode causar? Cabelos brancos assim, ó. Também faz parte dessa doença. Olha, eu fico bobo. O Google não é mais o Google como antigamente. Você faz uma pesquisa, ele não traz mais as coisas que você quer. Às vezes só um pouco, ou outras coisas que você não está pedindo. Absurdo, olha. Tá aqui, ó. Síndrome com deformação. Tá bom, eu escrevi errado, desculpa. Mesmo assim, cadê as deformações, gente, da doença? Então, tem vários problemas nos olhos. Alguns ficam azuis, alguns ficam com outra variante dessa doença. Será que essa menininha, o filho desse cara brasileiro aqui, não nasceu com essa doença? Porque, ó, essa doença também separa aqui os olhos, fica bem separado. Aqui, ó, já estão mostrando alguns outros. Ó, o cabelo assim. Tem várias outras coisas que essa doença faz e não é bonita, não. Aqueles que nasceram com os olhos azuis assim, tiveram sorte, gente, muita sorte, que aí ele vai ter mais problema auditivo e outras coisas pequenas, mas os que nascem, eu vi uma pessoa com todos os problemas nela mesma, dessa síndrome, tudo nela, ela teve todos, cabelo branco, os olhos separados, o nariz torto, né, que ele também torta, e deformou completamente ela, de cima a baixo, era sofrimento puro. Nossa, muito triste.
Aqui também ela faz isso. Ó, eles não mostram mais. Parece que agora pode mostrar coisa de pedofilia, pode mostrar coisa de ideologia de gênero, mas outras coisas que a gente quer, não, não pode mostrar mais, não.